Fala, meus queridos do MedHit, aqui quem vos fala é o professor Diego de Preventiva. Tô aqui para conversar um pouquinho com vocês, para discorrer e corrigir as 20 questões de preventiva aí que estavam presentes no simulado SUSUSP que a gente disponibilizou para vocês, tá certo? Vai tirando, vai postando, vai colocando as suas dúvidas aí no chat para a gente ir ajudando vocês a entender melhor o que essas duas grandes instituições cobram dos seus futuros residentes de conhecimento em preventiva, tá bom? Então vamos lá. A primeira questão falava o seguinte: a atenção primária à saúde é fundamental para a organização da rede de atenção à saúde, RAS, sendo dividida em atributos essenciais e derivados, descrita por Barbara Starfield em 1998. Aí a questão cita um texto da Barbara Starfield. Como oferta de ações de atenção à saúde integradas e acessíveis, segundo as necessidades locais, desenvolvidas por equipes multiprofissionais responsáveis por abordar uma ampla maioria das necessidades individuais e coletivas em saúde, desenvolvendo uma parceria sustentada com as pessoas e comunidade. Em relação aos atributos da atenção primária, assinale a alternativa correta. Então, o que a questão estava trazendo para a gente aqui? Ela traz ela fala sobre a atenção primária e os atributos derivados, né, os atributos essenciais e derivados. E com base nisso, traz aí 5 opções falando o que é um desses atributos e o seu significado, que aquele atributo objetiva. Então, questão A. A promoção de saúde diz respeito à acessibilidade do serviço de saúde a cada nova necessidade do usuário. Questão B. A longitudinalidade trata da complexidade do entendimento do processo de saúde e doença, bem como de ações de promoção, de prevenção, de cura e de reabilitação adequadas ao contexto da APS. Letra C. A universalidade determina o acesso universal à saúde para todos os indivíduos, um atributo essencial da APS. Ou D. Orientação familiar, orientação comunitária e competência cultural são informações secundárias derivadas do contexto do indivíduo. E E. Territorialização é um atributo da APS caracterizada pela organização dos serviços de saúde de acordo com cada território, observando-se as necessidades e as particularidades. Bom, pessoal, resposta correta, resposta D. Orientação familiar, orientação comunitária e competência cultural são informações secundárias derivadas do contexto do indivíduo. Vamos entender o porquê que as outras questões estão erradas. Então lembrem-se, a questão cobrava a atenção primária e os seus atributos, essenciais e derivados, certo? Promoção à saúde diz respeito à acessibilidade do serviço. Promoção de saúde é um dos objetivos da atenção primária, não é um atributo da atenção primária. Então A já está incorreta no comecinho por conta disso. A longitudinalidade, sim, longitudinalidade é um atributo da atenção primária, é um atributo essencial. E aí ele vai dizer o que é a longitudinalidade. Trata da complexidade do entendimento do processo de saúde e doença? Não, a longitudinalidade é aquele atributo que rege, que ordena com que o paciente seja acompanhado por um longo período de tempo ou por um período de tempo. Logo, longitudinalidade não entra, a definição de longitudinalidade está errado na questão B, invalidando essa questão. A universalidade determina o acesso universal à saúde para todos os indivíduos. Correto, isso é a definição de universalidade, porém, ele fala que é um atributo essencial da APS, não é. Universalidade é um atributo do SUS, do Sistema Único de Saúde, então questão C, incorreta. E a questão E, territorialização é um atributo da APS, aí já está errada, porque territorialização não é um atributo da atenção primária, é também um atributo do SUS. Então é por isso que a resposta correta é a D, onde ele fala dos atributos derivados da atenção primária, que é orientação familiar, orientação comunitária e competência cultural. Tá certo? Segunda questão. Em uma cidade do interior paulista, uma clínica vem fazendo muito sucesso com propostas de tratamentos estéticos com resultados imediatos. José acabou de se formar em clínica médica e irá iniciar residência em endocrinologia na cidade. Ele foi convidado para atuar nessa clínica aos finais de semana, com bons ganhos mensais. José, diante dos protocolos utilizados na clínica, verifica que ela não possui pesquisas robustas que corroboram com os resultados entregues aos pacientes e que, inclusive, há críticas feitas por algumas sociedades médicas.
Ao conversar com os colegas e com o proprietário da clínica, eles informam que não há pesquisas robustas, mas que o importante é o resultado empírico, prático, que eles estão tendo, o que tem trazido clientela de todo o Brasil, principalmente após o marketing agressivo na internet. Com base nessa situação hipotética, considere que José tem optado por não aceitar a proposta de emprego. Nesse caso, é correto afirmar que José, ao tomar essa decisão, baseou-se no princípio bioético da questão A, justiça, questão B, item B, equidade, item C, não maleficência, item D, autonomia, item E, beneficência. Então, o que a questão trazia? É uma clínica que o José foi convidado a trabalhar, que tinha um marketing agressivo e fazia procedimentos sem um embasamento clínico, sem aí uma medicina baseada em evidência. E aí, segundo o princípio da bioética, ao tomar essa decisão, o José se baseou em qual princípio da bioética? Questão correta, questão C, não maleficência, que diz o quê? Não vou fazer mal ao meu paciente, não provocarei mal ao meu paciente, tá certo? Por que não é A? A é a questão de justiça, que eu tenho que tratar todos da mesma forma. A equidade é um pouquinho como a justiça, mas diz que para eu entregar realmente a justiça, eu vou tratar todos de formas desiguais. O que é isso? Vou dar um exemplo bem lúdico aqui para vocês. Para subir até um local mais elevado, na rua, por exemplo, tem pessoas que conseguem utilizar a escada e tem pessoas aí que são cadeirantes que precisam de uma plataforma. Então isso é uma forma de equidade. Eu garanto a justiça de que todos vão chegar aí no nível mais elevado, por exemplo, ao adentrar no restaurante, porém de formas diferentes. Essa que é a equidade. A autonomia é o que o paciente tem direito às suas decisões aí no seu processo de saúde, e beneficência é que eu vou trazer o bem para o paciente com os atos médicos realizados, tá certo? Então, nesse caso, quando José declinou a proposta de fazer procedimentos aí nessa clínica que ele foi convidado sem embasamento teórico, ele aí se baseou no princípio da não maleficência, tá certo? Próxima questão. Gasto com saúde por decisão judicial no Espírito Santo equivale à construção de novo hospital. Em 2019, o governo do estado gastou mais de 170 milhões de reais em decisões judiciais. O custo de um hospital com o Jaime dos Santos Neves. Folha de Vitória, em 25 de outubro de 2021. O princípio do SUS, que possibilita a maior parte da judicialização dos custos envolvidos na assistência à saúde, é o da item A, integralidade, item B, equidade, item C, universalidade, item D, participação popular, item E, hierarquização. O que essa questão está cobrando da gente? Essa questão diz o seguinte, é uma notícia aqui na Folha de Vitória, que foi publicada em 25 de outubro de 2021, que diz que os gastos com a judicialização da saúde, com decisão judicial a favor aí de um requisito, de uma solicitação de um paciente relacionado à saúde, equivaleu a 170 milhões de reais, fazendo aí um gasto nos cofres públicos, um rombo nos cofres públicos, que seria suficiente para construir um hospital. E aí a questão pergunta, qual é o princípio do SUS que possibilita essa judicialização? Item A, integralidade, item B, equidade, item C, universalidade, item D, participação popular, item E, hierarquização. Resposta correta, item A, integralidade. Por quê? O SUS, ele garante que o paciente ele terá o seu cuidado, a sua resposta e a garantia de cuidado a todas as suas necessidades em saúde, de forma integral. Quando acontece a judicialização de um processo de doença, onde há necessidade de uma medicação específica, principalmente nas doenças raras, né? E logo, o paciente que ele é portador de uma doença rara, ele tem direito à saúde, assim como qualquer outro paciente. Logo, por conta desse direito, ele vai ter a sua integralidade respeitada e, com base nesse princípio do SUS, ele vai conseguir sim judicializar esse caso e ter o seu aporte financeiro ou a disponibilização da medicação para que ele tenha aí a qualidade ou a garantia da qualidade de sua saúde. A equidade é o princípio que diz tratar de formas diferentes os desiguais,
não diz aí, não é o princípio do SUS que garante essa judicialização. A universalidade versa sobre a garantia de que todos tenham acesso ao SUS, ou seja, o SUS ele garante acesso a todos os usuários, a todas as pessoas em território nacional de forma universal. Item D, participação popular, quer dizer que a população tem direito, através de conselhos gestores, de opinar em estratégias e ações para a melhoria do serviço de saúde. E item E fala sobre a hierarquização do SUS, como que o SUS vai funcionar, qual a hierarquia do SUS, né, em instância municipal, estadual e federal, tá certo? Então, por conta disso, resposta correta, a integralidade. Próxima questão. João, homem trans de 40 anos de idade, foi à consulta de acompanhamento de hormonização na UBS com seu médico de família. Entre os temas tratados na consulta, o médico abordou os rastreamentos populacionais para ele. Com base nesse caso hipotético e no que determina o Ministério da Saúde, o rastreamento mais apropriado, considerando-se que João esteja sem sintomas na consulta e não possua antecedentes familiares de neoplasia, seria item A, PSA total e livre toque retal, item B, PSA total e livre, item C, colpocitologia oncótica e ultrassonografia das mamas, item D, somente colpocitologia oncótica, item E, colpocitologia oncótica e mamografia. A questão está trazendo para a gente o caso de um homem trans, então José é um homem trans, que chega ao serviço de saúde para fazer os seus rastreamentos, né? Fazer o seu famoso check-up. Nesse caso, a questão está cobrando da gente, de acordo com o Ministério da Saúde, quais são os exames que serão solicitados para esse paciente. Qual que é o jump of the cat dessa questão? A gente tem que lembrar que um homem trans, ele é um homem transgênero, então ele tem o sexo biológico feminino, mas a sua identidade de gênero é homem. Mas ele tem o sexo biológico feminino, tem os órgãos genitais femininos, e aí tem os riscos inerentes de adoecimento do sexo biológico feminino. Então é isso que a gente tem que pensar no seu programa de rastreamento. Então, PSA total e livre, toque retal, PSA total e livre, já são duas alternativas que a gente vai excluir nesse caso. Por quê? Eu vou me basear no sexo biológico do meu paciente, tá certo? Colpocitologia oncótica e ultrassonografia das mamas? Bom, colpocitologia oncótica a gente faz para todas as mulheres a partir de 25 anos até 64 anos, certo? Então, colpocitologia oncótica é um exame que a gente poderia pedir aí de rastreio para essa paciente. Ultrassonografia de mamas? Não, porque a paciente não tem antecedente familiar de neoplasia e a gente vai começar a pensar em fazer, a gente vai iniciar o rastreio de neoplasia de mama a partir dos 50 anos nas mulheres, com mamografia. Então, item C está incorreta por conta disso. Item D a gente vai pular. Item E, por que está errada? Porque ele fala da colpocitologia oncótica mais associada à mamografia. E a gente só vai solicitar a mamografia de acordo com o Ministério da Saúde. Ah, professor, mas a Febrasgo diz diferente, o INCA diz diferente, mas é que a questão está falando que é de acordo com o Ministério da Saúde. E o Ministério da Saúde fala para a gente iniciar o rastreio de neoplasia de mama a partir dos 50 anos. Então, resposta correta, item D, somente colpocitologia oncótica, o famoso Papa Nicolau, tá certo? Próxima questão. O uso regular de protetor solar evita o carcinoma espinocelular cutâneo no longo prazo, mas o efeito sobre o melanoma é controverso. A aplicação no longo prazo de protetor solar e o risco de melanoma cutâneo foi avaliado no ensaio prospectivo randomizado e controlado. Na Austrália, 1.600 residentes foram aleatoriamente distribuídos em um grupo de aplicação diária ou um grupo de aplicação à vontade de protetor solar na cabeça e nos braços durante 4 anos. Os participantes foram acompanhados durante 14 anos para verificar a ocorrência de melanoma primário. Nesse tempo, 8 novos casos de melanoma primário foram identificados no grupo de proteção solar diária, e um N desse grupo era 800. E 16 foram identificados no grupo de proteção solar à vontade, o grupo controle N800.
quantos indivíduos precisam utilizar o protetor solar diariamente para evitar um caso adicional de melanoma primário nessa comunidade. Então, o que essa questão está trazendo para a gente? Foi feita uma pesquisa tentando aí avaliar se o uso do protetor solar tem efeito aí na prevenção do melanoma. Então eles pegaram dois grupos, um grupo que vai usar o protetor solar diariamente e aí ao longo de 4 anos vai avaliar qual vai ser a incidência, né, quantos casos novos de melanoma esse grupo tem, diagnóstico de melanoma é feito nesse grupo, e pegou um outro grupo, que é o grupo controle, onde o paciente ele utilizou, o sujeito do estudo ele utilizou o protetor solar de forma à vontade, ele não utilizava todo dia. E aí avaliou-se quantos diagnósticos de melanoma foram feitos nesse grupo. E aí ele está perguntando o que a questão quer da gente com esses dados. Ele quer saber quantos indivíduos precisam utilizar o protetor solar diariamente. Está perguntando para a gente o quê? O NNT, certo? Está perguntando para a gente, olha, quantas pessoas eu preciso tratar para que eu tenha para que eu evite um melanoma. Aí o item A, 10, item B, 32, item C, 64, item D, 100, item E, 77. A resposta, o item correto, seria 100. Poxa, professor, mas é cálculo, é difícil. Vamos aprender como faz essa questãozinha de uma maneira fácil? Vamos lá. Então a gente tem que lembrar que o NNT é igual a 1 sobre, ele é inversamente proporcional ao risco absoluto, a redução absoluta de risco, né? A redução absoluta de risco. Então, o NNT, o number needed to treat, é igual a 1 sobre a redução absoluta de risco. Com isso, então a gente tem que, o RAR é a diferença entre o risco no grupo controle e o risco no grupo de intervenção. Então, para eu calcular o NNT, eu preciso primeiro calcular o RAR. Para eu calcular o RAR, eu preciso ver no grupo controle qual foi o risco desse grupo controle desenvolver o melanoma e no grupo de intervenção qual foi o risco nesse grupo de intervenção de desenvolver o melanoma. Então, o que a gente tem? No grupo controle, a gente teve 16 casos de melanoma em 800 sujeitos avaliados. Então, qual é o risco desse grupo controle aí desenvolver o melanoma? 16 por 800. Já o risco no grupo de intervenção, eu tive 8 casos de melanoma em 800 sujeitos aí que foram acompanhados por 4 anos, certo? Então, eu tenho um risco no grupo de intervenção, 8 dividido por 800. Certo? Então, isso vai me dar um RAR de 0,01, né? Então, 16 dividido por 800 menos 8 dividido por 800 é igual a 8 dividido por 800, que vai dar aí um RAR de 0,01. E aí, como que eu vou calcular o NNT, né? O número necessário para tratar para que eu evite o melanoma? Vai ser igual a 1 sobre o RAR, que nesse caso é 0,01. E o resultado desse cálculo é de 100. Então, eu preciso tratar 100 pessoas para que eu evite um melanoma. É isso que a questão cobrava da gente, tá certo? Vamos lá. Próxima questão. Você é médico de uma UBS, recebe uma paciente de 30 anos de idade sem fatores de risco para câncer de mama, mas que acredita que fazer exames preventivos é a melhor forma de se cuidar. Por isso, solicita que você peça uma mamografia de rotina para ela. No entanto, você considera recusar o pedido da paciente quanto à solicitação da mamografia, pois isto configura uma medida de prevenção. Assinale a alternativa correta. A, primária, B, secundária, C, terciária, D, quaternária e quinquenária. Então, o que a questão está trazendo para a gente? É uma paciente de 30 anos, do sexo feminino, que vem para a unidade básica de saúde preocupada com neoplasia de mama. E ela chega pedindo para que você, médico, solicite aí um exame de rastreio para câncer de mama. E aí, o que a questão está perguntando? Olha, nessa solicitação que a paciente está fazendo ao médico, qual medida de prevenção se configura se ele solicitar ou não? Primária, secundária, terciária, quaternária ou quinquenária? Resposta correta, quaternária. É uma questão bem simples aí, falando dos níveis de prevenção.
Primário, secundário, terciário, aqueles níveis de prevenção aí do nível e Clark, né? Primária é quando eu vou agir no período pré-patogênico, evitando o adoecimento através da ação nos fatores de risco. Então, imunização, uso de cinto de segurança, atividade física, melhora dos hábitos alimentares. A secundária é quando eu vou agir no período do início do adoecimento. Então, eu vou fazer uma investigação, eu vou fazer um rastreio para conseguir identificar aquela doença no início, para que eu não tenha os desfechos, para que eu não tenha sequelas por conta dessa doença. A terciária é quando essa doença ela já está instalada e eu vou focar na reabilitação desse paciente. Então, por exemplo, é o paciente que teve um acidente vascular cerebral e aí ele tem uma hemiparesia em hemicorpo direito, enfim, e aí eu vou reabilitá-lo para tentar devolver uma certa funcionalidade para esse paciente. A quinquenária versa sobre, não é aí um nível de prevenção de nível e Clark, é um nível de prevenção um pouquinho mais atual, proposto em Portugal, enfim, mas versa sobre a gente cuidar de quem cuida. Então é quando eu forneço um ambiente de trabalho saudável, condições de trabalho dignas aos profissionais de saúde, para que eles não tenham burnout, para que eles não tenham estresse, para que eles não tenham cansaço mental, para que eles não se coloquem em situações de risco e com isso, com um ambiente seguro e agradável, o profissional de saúde forneça um cuidado de saúde de qualidade para o paciente. E a quaternária? O que é a quaternária, professor? A quaternária é eu não fazer para o paciente o que não precisa ser feito. Certo? A recomendação do Ministério da Saúde, como eu falei aí, uma ou duas questões atrás, fala que o rastreio de neoplasia de mama numa paciente que não tem história familiar de neoplasia vai começar a partir dos 50 anos. Então, pedir um exame para essa paciente é eu fazer um procedimento ou submetê-la a um exame, a um procedimento em saúde desnecessário. Então, quando eu previno isso, eu estou indo de encontro com a medida de prevenção quaternária. Então essa é a resposta correta, tá certo? Próxima questão. A tabela a seguir apresenta os resultados de um estudo caso-controle que teve como objetivo avaliar a associação entre tuberculose e diabetes. Os casos incidentes de tuberculose pulmonar foram selecionados em serviços públicos da cidade de Salvador, assim como seus controles, sem tuberculose pulmonar. A variável tem diagnóstico de diabetes foi categorizada em sim, aqui, e não, com base no valor de corte da glicemia capilar proposta pela American Diabetes Association. Assinale a alternativa que apresenta o valor da medida de associação adequada para o desenho do estudo relacionada ao risco de indivíduos com diabetes apresentarem tuberculose em relação aos não diabéticos. E aqui ele traz para a gente a tabela dos casos e dos controles, certo? E aí ele está falando no texto, o que eu estou vendo? Bom, ele está trazendo para a gente que ele quer, ele fez o estudo caso-controle, avaliando a associação entre tuberculose e diabetes. O caso controle é os pacientes que não têm tuberculose e o controle são os pacientes que não têm tuberculose, sem tuberculose pulmonar, e os casos são os pacientes que têm tuberculose pulmonar. E aí dentro do caso e do controle, dentro do paciente que tem tuberculose e o que não tem tuberculose, eles avaliaram dos que têm tuberculose quantos não tinham diabetes, quantos tinham diabetes. E dos que não têm tuberculose, quantos não tinham diabetes e quantos não tinham diabetes, tá certo? E aí, ele pergunta pra gente qual a medida de associação adequada para o desenho do estudo. Então, o que essa questão queria da gente? Que a gente entendesse o que é esse estudo e qual a melhor medida de associação relacionada ao risco desses indivíduos com diabetes apresentarem tuberculose. A resposta correta era a resposta D. Mas vamos entender como a gente chegou nessa resposta? Vamos lá. Então, qual que é a medida de associação? Era odds ratio, certo? E aí, como que eu calculo o odds ratio, professor? Eu vou fazer a divisão entre a chance de adoecer no grupo exposto e a chance de adoecer no grupo não exposto. E aí, com isso, para melhorar o nosso raciocínio, a gente tem aquela tabelinha. Caso, controle, exposto e não exposto, certo? Beleza. Com isso sedimentado, como que eu vou calcular a chance de adoecer? No grupo exposto, então aqui a chance de adoecer no grupo exposto é
quantos eu tenho de caso e quantos eu tenho de controle. Quantos eu tenho de doentes dentro dos que não estão doentes. E aqui, não exposto, é a mesma coisa. Quantos eu tenho de doentes aqui, no caso, né? Quantos eu tenho de diabetes e quantos eu tenho nos que não têm, quantos eu tenho de não diabéticos nos pacientes com tuberculose e quantos eu tenho dos pacientes não diabéticos, não expostos a diabetes, no grupo controle. Qual que é o X da questão? Lembrar que a odds ratio é A dividido por B, a razão entre A por B, dividido pela razão entre C e D. E aí o que muitos falam, né? Se a gente for resolver isso matematicamente, a gente vai ver que para calcular a odds ratio numa configuração dessa tabela, se eu fizer A vezes D dividido por C vezes B, eu chego ao odds ratio. E a questão induz a gente a pensar dessa forma. Mas qual o problema da questão? Vamos comparar? Eu tenho caso e tenho controle. Então, tem os pacientes que têm a tuberculose e os pacientes que não têm tuberculose. Eu tenho os que são não expostos a diabetes e aos que são expostos a diabetes. Então, aqui, se a gente simplesmente fizer aquela cruz para calcular o odds ratio, a gente vai errar, porque a gente só consegue fazer a cruz quando a linha dos expostos está aqui em cima, tá certo? Então, essa era o pulo da questão, entender que o grupo exposto está na segunda linha da minha tabela, onde ficaria normalmente, a gente que está acostumado em fazer esses cálculos e entender essas medidas, não costumeiramente a gente tem. Então, visto isso, o que a gente aprende? Então, o odds ratio vai ser 44 casos de pacientes de TB que têm diabetes sobre 18 pacientes que têm diabetes, mas não têm a tuberculose, que são os controles. Dividido por 279 casos, que é o paciente que não tem diabetes, isso eu estou calculando a chance de adoecer no não exposto, no paciente tuberculoso, em 365 casos de pacientes que não têm a diabetes aqui, como mostra a tabelinha, e também não têm a tuberculose. Fazendo esse cálculo, eu tenho que o odds ratio é igual a 2,67. Então aqui, pessoal, qual que era a grande sacada? Não era só o cálculo. Obviamente que a gente precisaria entender como calcular o odds ratio, o que significa o odds ratio, mas principalmente de que a tabela que a questão traz para a gente está invertida. Então a gente precisa entender como eu organizo os dados aí de um estudo epidemiológico, entender qual a melhor medida de associação, a medida desse estudo, que nesse caso é o odds ratio, para que eu consiga calcular corretamente esse valor, tá certo? Então aqui, resposta correta, 2,67, tá certo? Próxima questão. Com base nos dados da tabela a seguir, assinale a alternativa que representa a ação de maior prioridade para o decréscimo do número de casos de sífilis congênita. Fonte, Ministério da Saúde, indicadores clínicos, aids.gov.br. Então aqui ele traz uma tabela e fala e questiona assim, ó, tem essa tabela. Assinale a alternativa que melhor representa a ação de maior prioridade para diminuir o número de casos de sífilis congênita. O que a tabela traz para a gente? Que a gente tem, no Brasil, no total de mães de crianças nascidas com sífilis congênita, no Brasil, de todo esse total, 83,4% realizaram pré-natal, em São Paulo, 77,6%. E, dentre elas, das mães de crianças nascidas com sífilis congênita, 6,4% aí a nível nacional fizeram tratamento para sífilis durante o pré-natal, e em São Paulo, só 6,5% fizeram tratamento. O que ele está trazendo? Olha, tem 83,4% de mulheres que tiveram sífilis gestacional, mas somente 6,4% fez o tratamento correto. E em São Paulo, 77,6% realizaram o pré-natal dessas mulheres, né, que eram portadoras da sífilis gestacional, porém, somente 6,5% fez o pré-natal. E aí a questão está perguntando, o que a gente pode fazer para melhorar esse indicador? O que eu posso fazer para diminuir o caso de sífilis congênita? Porque uma vez que a gestante tenha sífilis gestacional e não trate, a criança terá sífilis congênita. E aí ele traz os itens aí de possíveis alternativas, possíveis ações. Item A,
Supervisão e melhoria da qualidade do cuidado prestado no pré-natal. Item B, aumento da cobertura do pré-natal, maior número de gestantes fazendo pré-natal. Item C, campanhas para aumentar a testagem rápida para sífilis entre gestantes e parceiros. Item D, campanhas de conscientização da população acerca da sífilis adquirida e congênita. Item E, supervisão e melhoria da qualidade da rede terciária de atenção à saúde. Resposta correta, item A, supervisão e melhoria da qualidade do cuidado prestado no pré-natal. O que isso quer dizer? Que a melhor forma para a gente diminuir sífilis congênita é a gente melhorar a qualidade do pré-natal. Por quê? Eu estou tendo bastante pré-natal. Olha a porcentagem, 83,4% das gestantes com diagnóstico de sífilis estão fazendo pré-natal. No Brasil, 77,6% estão fazendo pré-natal. Poxa, professor, mas isso deveria ser 100%. Concordo, mas não é aí o grande problema. O grande problema está sendo no tratamento. Então, o que está acontecendo? Eu preciso conscientizar essa gestante, fazer busca ativa, orientá-la sobre o tratamento, orientá-la sobre os riscos, tanto para ela quanto para o bebê de não fazer esse tratamento. Então, com isso, eu preciso melhorar a qualidade desse serviço do pré-natal. Vamos entender por que as outras questões não são corretas? Aumentar a cobertura do pré-natal, a gente já tem uma grande cobertura, o problema está sendo o tratamento. Campanhas para aumentar a testagem rápida para sífilis, eu já tenho aí uma porcentagem grande de pacientes com sífilis diagnosticada. Eu não estou conseguindo tratar, não é o grande problema. Campanha de conscientização da população acerca da sífilis adquirida e congênita, poderia ser a resposta correta, mas não seria só conscientizar a população acerca da sífilis, mas a gente precisa conscientizar e tratar esses pacientes, porque a grande dificuldade está sendo tratar. Então, por isso que a D não é a resposta correta. E item E, supervisão e melhoria da qualidade da rede terciária. Não, rede terciária não tem nada a ver com isso. O tratamento de sífilis gestacional acontece na atenção primária, na UBS. Então, é por isso que o item correto, a resposta correta é A, supervisão e melhoria da qualidade do cuidado prestado no pré-natal. Próxima questão. Durante atendimento de pré-natal de baixo risco, primigesta recebe orientação alimentar, indicação para cessar tabagismo e solicitação para realizar sorologia de sífilis e HIV. Realiza a vacina para tétano. Segundo o modelo clássico de Livell e Clark, qual das alternativas abaixo traz a correspondência correta entre a medida adotada e seu nível de prevenção? Então ele está trazendo aqui que numa consulta de pré-natal foram feitas várias orientações. Recebeu a orientação alimentar, foi indicado para ela cessar o tabagismo, solicitou a realização de sorologia sífilis e HIV e vacinou a paciente para tétano. E aí ele está falando assim, ó, segundo o modelo de Livell e Clark de prevenção primária, secundária e terciária, qual alternativa traz a correspondência correta entre essas medidas e o nível de prevenção? Vamos lá. Item A diz, orientação alimentar, que tem como nível de prevenção secundário. Item B, cessação de tabagismo, que tem como item de prevenção, nível de prevenção secundário. Item C, sorologia para sífilis, que tem como nível de prevenção terciário. Item D, prescrição de carbonato de cálcio, que tem como nível de prevenção terciário. Item E, vacinação, que tem como nível de prevenção primário. Pessoal, uma questão muito simples, é só a gente prestar atenção em qual a medida adotada e essa medida adotada, onde essa medida adotada se encaixa aí no nível de prevenção. Resposta correta, item E, vacinação, nível de prevenção primário. Então, isso é bem escrachado, a gente sabe que a vacinação tem como nível de prevenção primário. Mas vamos entender o porquê que as outras questões estão incorretas. Item A, orientação alimentar, nível de prevenção secundário? Não, eu vou orientar essa paciente para quê? Para prevenir que ela desenvolva, por exemplo, diabetes gestacional, para que ela desenvolva obesidade, certo? Então isso é nível de prevenção primário, não é secundário. A está incorreta por conta disso. Item B, cessação do tabagismo, nível de prevenção secundário? Também não. A gente vai cessar o tabagismo para fazer com que ela não aí tenha, por exemplo, doenças pulmonares, pneumopatias secundárias ao tabagismo ou até mesmo restrição de crescimento intrauterino. Então eu estou agindo num fator de risco de um adoecimento. Isso é o que? Nível de prevenção primário.
E, C, sorologia para sífilis, nível de prevenção terciário? Não. O que eu faço com a sorologia para sífilis? Eu faço rastreio, quero fazer o diagnóstico precoce dessa sífilis para tratar essa paciente para que ela não evolua aí para sífilis gestacional e consequente sífilis congênita. E isso é nível de prevenção secundário. Item D, prescrição de carbonato de cálcio, nível de prevenção terciário? Não, carbonato de cálcio ele é utilizado durante a gestação para prevenir desfechos aí ruins, principalmente na doença específica, a doença hipertensiva específica da gestação ou distúrbios hipertensivos. Então, o carbonato de cálcio entra como prevenção primária para não deixar com que a paciente tenha desfechos não ideais, desfechos aí ruins relacionados aos distúrbios hipertensivos da gestação. Então isso entra como nível de prevenção primário, logo, resposta correta, resposta E. Próxima questão então aqui do nosso simulado, vamos lá. Mulher de 67 anos de idade, cozinheira, vem para a consulta com demanda de prevenção de doenças e promoção da saúde. Nega doenças prévias, é tabagista, 30 maços ano e tem hábitos sedentários. Nega etilismo ou uso de drogas ilícitas. Ao exame clínico, dentes em mau estado de conservação e MC 32, circunferência abdominal 108. PA 136/70. Frequência cardíaca 76, sem outras alterações. Dentre as alternativas abaixo, qual delas apresenta 2 exames que devem ser solicitados para essa paciente? Então a questão está trazendo para a gente uma paciente com esse quadro clínico e está perguntando, olha, quais são os exames de rastreio para a paciente nessas condições? Item A, densitometria óssea e colesterol total e frações. Item B, mamografia e angiotomografia de coronárias. Item C, ultrassonografia de abdômen e glicemia de jejum. Item D, pesquisa de sangue oculto nas fezes e teste ergométrico. Item E, creatinina e ultrassonografia de mama. Resposta correta, item A, densitometria óssea e colesterol total e frações. Densitometria óssea porque a paciente tem 67 anos, é acima de 65 anos. Colesterol total e frações porque ela tem uma PA acima de 135 e um MC de 32, tá certo? E também tem aí uma circunferência abdominal de 108, além de ser uma mulher acima de 45 anos. Então, por isso que a gente vai solicitar o colesterol total e frações. Porque as outras questões estão erradas. Item B está errado por conta da angiotomografia de coronária. A gente solicita a mamografia para essa paciente, mas não solicita angiotomo de coronária. Item C está errada principalmente pela ultrassonografia de abdômen. A gente solicitaria a glicemia de jejum para ela, mas não ultrassom de abdômen. Não faz parte aí do rastreio. O Ministério da Saúde não indica rastreamento para a mulher nessa idade com ultrassonografia de abdômen. Item D, pesquisa de sangue oculto nas fezes está correto. A gente solicitaria sim pesquisa de sangue oculto nas fezes para essa paciente, mas não solicitaria o teste ergométrico. Então isso invalida o item D. Item E, creatinina e ultrassonografia de mama. Não tem indicação de rastreio com creatinina para a paciente nessa idade e também não tem indicação de iniciar o rastreio para neoplasia de mama com ultrassonografia. O exame de escolha para fazer o rastreamento em mulheres acima de 50 anos é a mamografia, logo, item correto, a densitometria óssea e colesterol total e frações, tá certo? Bora para a próxima questão, pessoal. Qual das características apresentadas é compatível com a realização de um teste diagnóstico no cenário de rastreamento populacional? Item A, baixa sensibilidade. Item B, probabilidade pré-teste. Item C, baixo valor preditivo positivo. Item D, alta especificidade. Item E, baixa prevalência. Então vamos lá, quando eu penso num cenário de rastreamento populacional, o que eu quero de um teste, né? Então quando eu vou propor um teste, o que eu espero desse teste? É isso que essa questão está pedindo. Então provavelmente esse teste vai ter baixo valor preditivo positivo. Por quê? Quando eu penso num rastreamento populacional, eu sei que eu tenho uma porcentagem pequena daqueles pacientes ali que vão ser aí verdadeiramente positivos. E é por isso que eu preciso de um teste bom para eu pegar os verdadeiros positivos, porque um rastreamento populacional, a gente subtende que identificando esse paciente, identificando essa doença, eu vou conseguir melhorar o desfecho desse paciente, tá certo? Então, por que os outros itens não entram aí como correto? Baixa sensibilidade, quando um teste ele tem baixa sensibilidade, ele tem muitos testes
falso negativo. Então, por isso que item A não está correto, porque eu vou deixar de fazer diagnóstico do paciente. Alta probabilidade pré-teste, normalmente a gente tem uma baixa probabilidade pré-teste no rastreamento populacional. Alta especificidade, ok, só que quando eu tenho uma alta especificidade, eu tenho poucos falsos positivos, mas eu posso ter bastante falsos negativos, por isso que não é interessante a alta especificidade. E a baixa prevalência, se eu tenho uma doença que tem uma prevalência baixíssima na população, não faz sentido eu fazer um rastreamento populacional. Então é por isso que eu vou querer, num teste para rastreamento populacional, um baixo valor preditivo positivo, tá certo? Próxima questão, aqui ele dá uma tabela simples, prática e pede a prevalência da doença é de item A, 5%, item B, 0,5%, item C, 0,63%, item D, 2,45%, item E, 2,51%. Pessoal, o que é a prevalência? É a quantidade de doentes que eu tenho numa população geral, certo? Então, quantos doentes eu tenho num teste dentro de uma população que eu estou analisando. Então, com isso a gente já consegue matar a questão, que é 0,5%. Como que a gente chega nesse número? Eu tenho os doentes, que é 5, que são 5 doentes, numa população total de 1.000, e essa razão vezes 100, que me dá 0,50%. Vamos lá, vamos exemplificar melhor. O coeficiente de prevalência, então, como eu falei, é o total de casos da doença, no caso 5, sobre a população total, que no caso N aqui é 1.000, vezes 100. Então eu vou ter 5 dividido por 100 vezes 1.000. Esse valor será de 0,5%. Questão muito simples, somente cobrando o conceito de como calcular e do que é aí a prevalência de uma doença, tá certo? Próximo item, em 23/7/2022, a Organização Mundial de Saúde reconheceu que a disseminação internacional do vírus da varíola dos macacos, MPX Monkeypox, constitui uma emergência em saúde pública de interesse internacional. Em relação às características epidemiológicas da epidemia do vírus da varíola dos macacos de 2022, é correto afirmar que: item A, a concentração de casos entre homens que fazem sexo com homens era esperada, considerando o número de parceiros sexuais neste grupo. Item B, a rápida disseminação em regiões não endêmicas sugere que o MPX já estava circulando de forma não detectada por algum tempo. Item C, a transmissão ocorre prioritariamente pelo sêmen e por secreções vaginais. Item D, a variante 1, antiga variante da África Ocidental e considerada uma das mais virulentas, é a responsável pela disseminação global em 2022. E item E, a alta concentração de casos é diretamente proporcional à má qualidade de serviços prestados nesses locais. Resposta correta, item B, a rápida disseminação em regiões não endêmicas sugere que o monkeypox já estava circulando de forma não detectada por algum tempo. O que esse item está trazendo para a gente? Que já havia vários focos de monkeypox em determinados locais, em regiões diferentes aí, esse vírus já estava circulando, mas que por falta de desconhecimento e de notificação e de não saber que era monkeypox, a gente não conseguia classificá-la como uma endemia. Por isso que a gente teve essa rápida disseminação de endemia, porque já estava acontecendo em vários lugares, mas ninguém sabia. E aí quando a gente descobriu tudo, teve um número de casos importante, tá certo? Porque as outras questões estão erradas. A concentração de casos entre homens que fazem sexo com homens era esperada, considerando o número de parceiros sexuais nesse grupo? Não. É sabido que a transmissão do monkeypox é principalmente por contato direto. Então, com isso, a gente já consegue aqui descartar o item C. Porém, não são só os homens que os homens que fazem sexo com homens por conta do número de parceiros sexuais, né? Homens que fazem sexo com mulheres e vice-versa também podem ter um número de parceiro sexual ou parceiras sexuais, enfim, mais que um, mais que dois, mais que três. Então a gente não pode inferir que é só na população de homens que faz sexo com homens, até porque há muitos casos, a gente sabe, de homens que fazem sexo com homens que têm parceiros fixos. Então a gente não pode inferir isso para caracterizar e culpabilizar uma endemia.
O item C a gente descarta por conta da principal forma de transmissão de contato direto do monkeypox. Item D está falando da variante 1, que é a antiga na África e considerada uma das mais virulentas? Correto, mas ela não é a responsável pela disseminação global em 2022. A variante responsável pela disseminação global em 2022 é a variante 2. E a alta concentração de casos é diretamente proporcional à má qualidade de serviços prestados nesses locais? Não, não é diretamente proporcional à má qualidade de serviços prestados, mas sim ao contato direto com pessoas contaminadas, tá certo? Próxima questão. O médico é responsável pela vigilância epidemiológica de um município, foi chamado para estabelecer se está ocorrendo uma epidemia, uma vez que vem ocorrendo um grande aumento na procura aos serviços de saúde devido à ocorrência de casos de uma doença respiratória não bem definida. Após investigações iniciais, foi estabelecida definição de caso e critérios para o diagnóstico de forma a orientar a investigação. Uma vez que esses requisitos foram atendidos, qual o instrumento metodológico é utilizado em vigilância epidemiológica para estabelecer a existência ou não da epidemia? Então, tem uma cidade que está aumentando o número de casos de uma determinada doença respiratória e a questão está perguntando qual é o instrumento metodológico que a vigilância vai usar para definir se é uma epidemia ou não. Item A, comparação entre prevalência nesse município com a de anos anteriores. Item B, comparação da incidência observada nesse município com municípios anteriores. Item C, comparação da incidência atual nesse município com a de anos anteriores. Item D, comparação da prevalência observada nesse município com municípios vizinhos. Item E, comparação da prevalência e incidência nesse município. Resposta correta, item C. A definição da epidemia é exatamente você comparar a incidência atual de uma doença, ou que está sendo estudada num determinado local, a de anos anteriores, dos 10 últimos anos. E aí, quando a gente tem um aumento de 2 ou mais desvios padrões, a gente tem aí a classificação como epidemia. Essa é a definição aí de classificação de epidemia. Logo, então, a gente não vai comparar a prevalência, eu não vou comparar o número de casos, eu vou comparar o número de casos novos para eu ter esse aumento aí de até de 2 ou mais desvio padrões, tá certo? Item B, por que está errado? Porque está comparando a incidência, ok, no município com o município vizinho, não, tem que comparar no meu município para saber se eu estou tendo uma epidemia naquela localidade. Item D está errada por quê? Porque eu estou falando que eu vou comparar a prevalência, não compara a prevalência, e além disso com municípios vizinhos. Como eu falei, eu vou comparar com o município ou com a localidade que eu estou estudando. Item E, comparar a prevalência e incidência. Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra para calcular uma epidemia, tá certo? Próxima questão. Em 2013 e 2018, o Ministério da Saúde implantou o programa Mais Médicos para aumentar a oferta de médicos da atenção básica em áreas carentes do país. Foi realizado estudo para investigar a associação entre o programa Mais Médico e resultado de saúde infantil. Foram analisados os dados de 5.565 municípios brasileiros ao longo de 12 anos, de 2007 a 2018, comparando resultados de saúde infantil, taxa de mortalidade infantil e taxa de mortalidade neonatal, entre municípios que receberam médicos do programa Mais Médicos e aqueles que não receberam. Qual o tipo de estudo que foi realizado? Então, o que ele está falando? Que o programa Mais Médico foi implantado entre 2013 e 2018 e resolveu-se identificar aí os resultados de saúde infantil em 5.565 municípios brasileiros ao longo de 12 anos, tá certo? Comparando o resultado de saúde infantil. C, o que eles queriam saber nesse estudo? Se a implantação do programa Mais Médico melhorou ou não a saúde infantil do paciente, das crianças. E aí está perguntando qual foi o tipo desse estudo. Item correto, item B, ecológico, né? Vamos entender por que não são os outros estudos. O A, coorte prospectiva, eu pego a data de hoje e vou analisar ao longo do tempo a população que eu vou estudar. Então, olha, eu vou a partir de hoje analisar se a implantação do programa Mais Médico vai levar à melhoria na saúde infantil nos próximos 10 anos. O coorte retrospectivo eu vou avaliar a partir de hoje, mas de uma forma para o passado. Então eu vou fazer uma avaliação, uma visão retrospectiva, eu vou olhar para trás. Então eu vou pegar os 10 últimos anos desse estudo. O transversal é quando eu olho, aqui é aquele estudo que eu olho pontualmente, é uma fotografia que eu tiro naquele momento, naquele ano, naquele dia.
E o clínico randomizado é quando eu tenho um grupo, um estudo caso controle. Então, eu tenho os dois grupos que serão aí os sujeitos randomizados e vai ter alguma interferência, alguma intervenção. E aí eu vou ver se essa intervenção no grupo caso controle vai me gerar aí o efeito esperado. Então, é por isso que a resposta correta é o B, é o ecológico, quando eu estudo um período de tempo, aí não necessariamente a partir do meu ponto que eu estou no momento, a partir do presente, tá certo? Próxima questão. Existem alguns conceitos que permitem compreender a diversidade sexual e qualificar o cuidado de pessoas LGBTQIA+, lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e travestis, queer, intersexo e assexuais. Assinale a alternativa que apresenta definição e exemplos corretos sobre um desses conceitos. A. A orientação sexual se refere a com quem a pessoa tem relações sexuais. Exemplo, heterossexual, bissexual ou homossexual. B. A identidade de gênero é definida a partir de características biológicas da pessoa, XX para feminino, XY para masculino. Item C. A identidade de gênero é autodeclarada e se refere à compreensão que a pessoa tem do seu gênero. Exemplo, homem cis, mulher trans e travesti. Item D. A identidade de gênero é definida socialmente a partir de como a pessoa expressa seu gênero. Exemplo, gay, lésbica e travesti. Item E. A orientação sexual é autodeclarada e se refere a como a pessoa expressa a sua sexualidade. Assexual, pansexual e intersexo. Resposta correta. Item C. A identidade de gênero é autodeclarada e se refere à compreensão que a pessoa tem do seu gênero. O que é isso? A identidade de gênero é como eu me identifico. E aí eu me identifico como homem cis, mulher trans ou travesti, por exemplo. Posso ser um homem cis, posso ser um homem trans, posso ser mulher cis, posso ser mulher trans e posso ser travesti. Como eu me identifico? Qual é a minha identidade? Eu me identifico como homem. Se eu tenho sexo biológico feminino, mas me identifico como homem, eu sou um homem trans. Se eu tenho sexo biológico masculino e me identifico como homem, eu sou um homem cis. Então é isso que o item está trazendo para a gente como verdadeiro e a resposta correta. Vamos entender por que os outros itens estão incorretos? Item A. A orientação sexual se refere a com quem a pessoa tem relações sexuais. Não necessariamente relações sexuais. É com quem o paciente tem atração, não relação somente. A identidade de gênero é definida a partir de características biológicas? Não, a gente acabou de dizer que a identidade de gênero é autodeclarada, é como eu me identifico. Não é aí qual é a carga genética que o meu cromossomo carrega. D. A identidade de gênero é definida socialmente a partir de como a pessoa se expressa do seu gênero? Tá certo. Exemplo, gay, lésbica e travesti? Não. Gay e lésbica é a orientação sexual do nosso paciente ou da pessoa. E E. A orientação sexual é autodeclarada e se refere a como a pessoa expressa sua sexualidade. Assexual, pansexual e intersexo? Não, resposta errada, tá certo? Então, a resposta correta é a C. A identidade de gênero é autodeclarada, se refere à compreensão que a pessoa tem do seu gênero. Exemplo, homem cis, mulher trans e travesti. São exemplos, não são só esses três as únicas opções, tá bom? Próxima questão. Qual a afirmativa correta com relação às propriedades de um teste diagnóstico? Quanto mais sensível, maior a redução de falsos positivos. Quanto menor a prevalência, menor o valor preditivo positivo. Quanto mais específico, maior é a redução de falsos negativos. Quanto maior a prevalência, maior o valor preditivo negativo. Quanto maior a incidência, menor o NNT. Resposta correta, item B. Quanto menor a prevalência, menor o valor preditivo positivo. Óbvio, quanto menos casos eu tenho numa população, menor a chance de um teste positivo realmente dar positivo, porque eu tenho menos casos. Então é por isso que menor o valor preditivo positivo. A está errado porque ele fala quanto mais sensível, maior a redução de falsos positivos? Não. O teste quanto mais sensível, maior a redução de falsos negativos. C. Quanto mais específico, maior a redução de falsos negativos? Não. Quanto mais específico, maior a redução de falsos positivos. D. Quanto maior a prevalência, maior o valor preditivo negativo? Não. Quanto maior a prevalência, maior o valor preditivo positivo. E E. Quanto menor a incidência, menor o NNT? Não. A gente viu que NNT é igual é inversamente proporcional à redução absoluta de risco.
A UR e a R. Então, o item E está errada por conta disso, tá certo? Próxima questão. O Núcleo de Apoio à Saúde da Família NASF é importante dispositivo à organização de saúde de atenção à saúde do Brasil. Quais seus objetivos? Então, ele está perguntando, ele está falando que é o NASF e está perguntando quais são os objetivos do NASF. A. Suprir a atenção básica com especialistas para ampliar a cobertura de casos complexos, incrementar e ampliar a referência e contra-referência de casos, ampliar a abrangência das ações da atenção básica, bem como sua resolubilidade, encaminhar os casos que necessitam atendimento especializado, ter um local específico dentro da comunidade para atendimento de casos referenciados pela equipe de saúde da família. Item correto. Item C. Ampliar a abrangência das ações de atenção básica, bem como sua resolubilidade. Então, qual que é o objetivo do NASF? Ele vai abranger os braços da atenção básica nas demandas do paciente. Então, com o NASF, então, quando a gente tem ali um apoio matricial, nutricionista, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, educador físico, assistência social, enfim, eu consigo abranger, eu consigo acolher de uma forma mais abrangente as queixas do meu paciente e aumentando aí a minha taxa de resolução, aumentando a minha resolubilidade. Por isso que o item C está correto. Vamos entender por que os outros itens não estão corretos. Item A. Suprir a atenção básica com especialistas para ampliar a cobertura de casos complexos? Não necessariamente. A gente não utiliza o NASF somente para caso complexo e não é só para suprir a atenção primária com especialista. Eu não vou suprir a atenção primária com especialista. Eu vou ter uma equipe de especialistas que vai apoiar a atenção primária e não suprir. Incrementar e ampliar a referência e contra-referência de casos? Não, eu quero aumentar a minha taxa de resolução. Eu não quero ter que ficar encaminhando o paciente porque eu tenho como preceito da atenção primária resolver até 90, 95% dos casos do paciente na atenção primária. D. Encaminhar os casos que necessitam atendimento especializado, a mesma coisa que eu acabei de falar. Não, eu quero pelo contrário, eu quero que o paciente encontre aqui na atenção primária, na UBS, que tem como modelo de saúde a atenção primária saúde, resolver a maior taxa de queixas e demandas do meu paciente nesse serviço que eu estou inserido. Ter um local específico dentro da comunidade? Não, o NASF é uma equipe que está dentro da UBS e é acionada quando há necessidade de fazer esse matriciamento, essa avaliação multi e interdisciplinar. Então, item correto, item C. Próxima questão. Um paciente aparece na UBS em sua consulta agendada. Durante a consulta, mostra-se angustiado e relata que foi diversas vezes ao pronto-socorro e que ninguém resolveu o seu problema. Mostra mancha na sua pele e diz que já passou de tudo e nada melhora a sua condição. Disse que está há 1 ano nessa luta. Ao examinar as lesões, nota-se 3 máculas hipocrômicas mal delimitadas, localizadas no tronco e na nádega direita. Ao realizar o teste de sensibilidade, nota-se hipoestesia nas lesões. Na palpação dos nervos periféricos não há qualquer espessamento neural. Nesse caso hipotético, com base nas recomendações atuais do Ministério da Saúde, assinale a alternativa correta. Uma questão dessa. Então, um paciente que tem manchas no corpo, que passou de tudo, não melhorou, está há 1 ano com essas manchas. Foi avaliado, são 3 máculas hipocrômicas mal delimitadas, localizadas no tronco e na nádega direita, e o teste de sensibilidade vem hipoestesia. A gente não pode deixar de pensar em hanseníase. E aí ele está perguntando aí qual a alternativa correta, segundo o Ministério da Saúde, para conduzir esse caso. A. Tratamento preconizado, duração de 6 meses, com dapsona 100 mg de auto-administrada, mais rifampicina 600 mg mês supervisionada. B. O tratamento preconizado, duração de 6 meses, com dapsona 100 mg de auto-administrada, clofazimina 50 mg de auto-administrada e 300 mg mês supervisionada, mais rifampicina 600 mg mês supervisionada. C. O tratamento preconizado terá duração prevista de 3 meses, com dapsona 100 mg de auto-administrada, clofazimina 50 mg auto-administrada e 300 mg mês supervisionada, mais rifampicina 600 mg mês supervisionada. Item D. É obrigatório o encaminhamento para o especialista para a realização da biópsia cutânea e para diagnóstico definitivo do paciente. Item E. O paciente é classificado como multibacilar, pois possui 3 lesões ou mais, devendo ser tratado com dapsona 100, auto-administrada,
clofazimina 50 dia auto-administrada e 300 mg mês supervisionada, mais rifampicina 600 mg mês supervisionada por 12 meses. Então, o que essa questão está cobrando de vocês? O que essa questão quer da gente? Que, de acordo com o quadro clínico, com o sinal achado, com o número de máculas que o paciente está apresentando, e o exame aí de sensibilidade, a gente consiga fechar o critério diagnóstico de hanseníase, classifique ele como paucibacilar ou multibacilar e com isso institui o tratamento correto para esse caso. Resposta correta no caso é B. O tratamento vai ser 6 meses com dapsona 100 mg de auto-administrada, clofazimina 50 mg de auto-administrada, 300 mg mês supervisionada de clofazimina e rifampicina 600 mg mês supervisionada de rifampicina. Vamos lá. Esse caso clínico que a questão traz para a gente, o paciente tem 3 lesões. E aí lembrar, 5 lesões ou mais, eu classifico esse paciente como multibacilar. Como ele tem 3 lesões, ele é paucibacilar. Logo, o tratamento dele é 6 meses. O tratamento ele é igual, com a mesma quantidade de medicação. O que vai mudar é o tempo, 6 meses ou 12 meses. Então, com isso, eu já descarto o item C, por exemplo, certo? E o item E, porque o item C, 3 meses, não tem tratamento de 3 meses na hanseníase, e o item E não tem tem tratamento de 12 meses para o paciente multibacilar, mas esse paciente ele é paucibacilar. Então já descarto o item C e item E. Por que eu descarto o item D? Porque ele fala que é obrigatório encaminhamento para o especialista para fechar o diagnóstico. Não, não é. O paciente ele tem manchas características da hanseníase com alteração de sensibilidade. A gente fecha o critério aí, diagnóstico, critério clínico de hanseníase. Então, o item E está aí descartado por conta disso. O item A, ele está descartado porque ele não traz aí como tratamento a clofazimina, certo? Ele traz aí que o tratamento vai ser somente com dapsona 100 e rifampicina 600. Então, só lembrando das 3 drogas que a gente faz a medicação. Então, a clofazimina, a rifampicina e a dapsona. Lembrando que o paucibacilar tratamento 6 meses, tem até 5 lesões e que o multibacilar, o tratamento é por 12 meses, a gente já ia conseguir matar essa questão sem mesmo aí pensar muito nas doses. Mas aí vamos só relembrar um pouquinho a dose. Vamos aqui focar só no adulto, né, pacientes acima de 50 anos, como que é o tratamento do paciente com hanseníase. Ele vai fazer uma dose mensal, então todo mês ele vai tomar uma dose na UBS de rifampicina 600, de clofazimina 300 e de dapsona 100. E ele vai tomar todo dia clofazimina 50 e dapsona 100. É esse o tratamento. Então ele toma todo dia ali clofazimina 50 e dapsona 100. E uma vez por mês ele vai na UBS tomar rifampicina 600, clofazimina 300 e dapsona 100 mg. Qual a diferença entre o multibacilar e o paucibacilar? O multibacilar faz esse tratamento por 12 meses e o paucibacilar faz esse tratamento por 6 meses. Parece ser uma questão difícil, dá medo, fala, poxa vida, Hansen é complicado tratar. Se a gente só lembrar da classificação de Hansen entre multi, paucibacilar e quais são as 3 drogas que eu uso para fazer o tratamento da hanseníase e além disso, o tempo que eu vou tratar cada uma dessas formas de hanseníase, eu consigo matar a questão, tá certo? Vamos lá. Em dezembro de 2022, o governo federal aprovou a lei número 14.510 de 2022, que autoriza e estabelece regras para a prática de atendimentos de saúde à distância. Revogando a lei número 13.989 de 2020, criada durante a pandemia de Covid-19. Em relação à lei 14.510 de 2022 e ao atendimento via telesaúde, assinale a alternativa correta. O que essa questão está perguntando? É uma questão de ética médica que está perguntando sobre a regulamentação da telemedicina no Brasil. Então fala, ao profissional de saúde são asseguradas a liberdade e a completa independência de decidir sobre a utilização ou não da telesaúde, exceto com relação à primeira consulta ou ao primeiro atendimento e procedimento que deverão ser realizados de forma presencial. Item B, a telesaúde abrange a prestação remota de serviços relacionados as profissões da área da saúde regulamentadas pelos órgãos competentes do Poder Executivo Federal, executando o serviço de pediatria excetuando o serviço de pediatria que deverá ocorrer de forma presencial. Item C. A telemedicina não deve ser utilizada pela estratégia da saúde da família, pois reduz a integralidade do cuidado. Item D. O acesso ao serviço de saúde poderá ser facilitado em determinadas regiões do país,
auxiliando a coordenação do cuidado e o acolhimento de forma a aumentar os atendimentos síncronos e assíncronos. Item E, caso o paciente se recuse ao atendimento na modalidade telesaúde, não há necessidade de fornecer garantia do atendimento presencial quando solicitado. Então a questão trouxe várias possibilidades aí do que diz essa lei de ética da telemedicina, né, da regulamentação da telemedicina, e pede para a gente assinalar a correta. Questão correta, item D. O acesso ao serviço de saúde poderá ser facilitado através da telemedicina em determinadas regiões do país, auxiliando a coordenação do cuidado e o acolhimento de forma a aumentar os atendimentos síncronos e assíncronos. Vamos entender por que as outras questões estão erradas. Item A. Ao profissional de saúde são asseguradas a liberdade e a completa independência de decidir sobre a utilização ou não da telesaúde? Correto. Aí ele traz, em relação à primeira saúde ou ao primeiro atendimento e procedimento que deverão ser realizados de forma presencial? Não. A lei não fala isso. A lei fala que o profissional tem total liberdade e completa independência de decidir sobre a utilização ou não da telesaúde, do teleatendimento, mas não precisa obrigatoriamente fornecer o primeiro atendimento de forma presencial. Então, o item A está incorreta por conta disso. A telesaúde abrange a prestação remota de serviços relacionados às profissões da área da saúde, regulamentadas pelos órgãos competentes do Poder Executivo Federal, excetuando o serviço de pediatria que deverá ocorrer de forma presencial? Não, não tem nenhuma área da medicina, nenhuma especialidade que não possa fazer uso da telemedicina. Então, o item B está incorreta por conta disso. Logo, item C também está incorreta, porque fala que a telemedicina não deve ser utilizada pela estratégia da saúde da família. Não, como eu acabei de falar, não há nenhuma especialidade que a telemedicina não possa ser realizado, obviamente dentro dos casos pertinentes para que se realize a telesaúde, a telemedicina. Item E. Caso o paciente se recuse ao atendimento na modalidade telesaúde, não há necessidade de fornecer garantia no atendimento presencial quando solicitado? Não, incorreto. Quando o paciente ele não quer ser atendido por telesaúde, o médico é obrigado, ele deve sim, tem a obrigatoriedade de fornecer o atendimento presencial para o paciente. Logo, item correto, item D. Tá certo, pessoal? Essa foi a nossa correção, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aí tirado as dúvidas aí no nosso Simulado Nacional USP Sul São Paulo. Muito obrigado pela presença de todos, até mais. Tchau, tchau.